Beleza, boa noite, pessoal. Hoje é a nossa última aula, né, do curso de LaTeX. Hoje, então, vão ser duas coisinhas que eu quero mostrar para vocês, na verdade, seriam os comandos personalizados e o trabalho final. Vou acabar passando por ele, dando para vocês terem uma noção. O conteúdo todo vai estar disponível também lá no grupo do WhatsApp, vou estar disponibilizando todos os slides, materiais de apoio, além de um template já que vocês podem utilizar para facilitar um pouco a vida de vocês. Bem, começando aqui, vou mostrar aqui para vocês direto aqui no Overleaf, que é um pouco mais fácil para esse tema, que é um pouquinho mais chatinho de entender, mas vendo aqui vai ficar um pouco mais tranquilo. Então, o que seriam os comandos personalizados, né? Os comandos personalizados são as tags que a gente cria para facilitar a nossa vida dentro do LaTeX. Então, alguma coisa que nós criamos. Elas são muito utilizadas para quando a gente está utilizando um documento muito grande, então, que a gente tem muita repetição, por exemplo, para artigos que a gente precisa fazer uma repetição de algum termo complexo muito grande. Fórmulas a gente também consegue definir, e a gente consegue encurtar muito o nosso tempo de digitação utilizando esses comandos, né? Vou mostrar aqui, então, a gente tem, basicamente, para a gente criar o nosso comando, a gente faz ele, né? A gente cria ele no nosso preâmbulo, antes de começar o documento. Então, por exemplo, aqui, eu defini um comando chamado, primeiro é o nome da tag que a gente está criando, então, o novo comando, já está recebendo uma tag / meu nome. E o que é essa tag? Sempre que eu digitar, ela vai voltar. No caso, vai voltar o meu nome aqui, Andy Balsec. Vou mostrar para vocês aqui na prática. Aqui dentro, a gente já está no documento, né? A gente começou já dentro da parte do begin. E na primeira parte seria basicamente os comandos de substituição, né? Como eu falei. Então, a gente tem aqui o comando meu nome, que seria essa parte aqui. Meu nome é / meu nome, que é o comando que a gente definiu ali em cima. Essa parte aqui é só porque eu vou disponibilizar o PDF para vocês, para ficar um pouco mais fácil de vocês verem, né? Aqui, vendo o código em si, fica um pouco mais complicado. Mas, de uma maneira resumida aqui, essas tags que a gente tem aqui antes são basicamente para, na hora do PDF, a gente conseguir mostrar do jeito que ele é, sem ele estar lendo esse comando, né? Porque se a gente coloca uma barra e alguma coisa, o LaTeX ele vai entender como se a gente estivesse dando um comando. Mas dentro dessa tag verbatim aqui, ele vai nos voltar exatamente como está escrito, sem tentar interpretar nada. Então, é bem visual isso daqui. Da mesma coisa que esses textos aqui também são só para poder aparecer aqui na saída para a gente. Mas, enfim, quando eu estou utilizando a tag aqui, meu nome é, com a tag / meu nome, então a gente vai ter aqui, ó, o meu nome é Ian, que seria a saída, que a gente está querendo. Deixa eu compilar aqui, que eu acho que eu fiz uma alteração para ficar um pouco mais visual. Isso. Então, sempre que a gente utilizar a tag / meu nome, ele vai ser substituído para Ian de Balsec, no caso seria meu nome completo. Claro que a gente pode utilizar isso para várias coisas, né? Por exemplo, se eu crio aqui um /new command, vou colocar uma tag, então, sei lá, UFO, por exemplo, aí eu coloco aqui, Universidade Federal de Uberlândia. Então, eu criei uma tag aqui, /UFO, e sempre que eu vou colocar aqui, deixa eu criar uma nova seção aqui, debaixo da introdução, para ficar um pouco mais fácil. Então, dentro dessa seção aqui, eu vou colocar minha universidade e utilizar um /UFO. Então, se eu recompilar aqui, a gente vai ter aqui embaixo da introdução a seção de testes que eu acabei de criar. Minha universidade é Universidade Federal de Uberlândia. Então, como a gente teria o trabalho de escrever toda essa palavra, né, Universidade Federal de Uberlândia, utilizando esse encurtamento, né, com um novo comando, /UFO, a gente consegue já simplificar muito. Quando a gente está fazendo um documento simples, né, alguma coisa, uma atividade tranquila, acaba que dá mais trabalho a gente criar esse comando do que a gente escrever propriamente por extenso, né? Então, mas quando a gente está, por exemplo, no artigo científico, que são muitas páginas, muito texto, muita repetição,
essas tags acabam facilitando muito a nossa vida. Eu vou mostrar depois para vocês um exemplo bem bacana para se utilizar com base nessas tags também. Bem, dando continuidade, então, aqui, a gente tem esse daqui que seria o comando de substituição, que é o comando mais simples que a gente tem para criar. Mas a gente também tem alguns outros comandos que a gente poderia utilizar como argumentos de substituição. Por exemplo, se eu coloco aqui um /new command, esses comandos que eu estou mostrando aqui, que estão em verdes, eles são os mesmos que estão no meu preâmbulo aqui em cima. Então, basicamente, eu coloquei eles ali embaixo para ficar um pouco mais fácil de vocês verem, sem eu ter que subir no documento e descer para ficar mostrando para vocês. Bem, mas voltando aqui, então, eu criei um comando, eu coloquei um nome, que seria meu sum, que seria minha soma, e o número de argumentos. No caso aqui, seriam 2 argumentos. Então, aqui, basicamente, ó, a soma de esse hashtag aqui, 1 e hashtag 2, seriam os argumentos que a gente vai estar colocando. Então, 1 seria o primeiro argumento e o 2 seria o segundo, respectivamente. Então, sempre que a gente colocar o primeiro argumento e o segundo, ele vai substituir tanto aqui quanto aqui, ó. Então, ele vai substituir 4 vezes com duas só um minuto que eu vou aceitar aqui. Opa. Boa noite, para quem entrou depois, então, a aula de hoje é a nossa última aula. Estou passando um pouco sobre os comandos personalizados do Overleaf, né, no LaTeX. Basicamente, por enquanto, a gente viu só o comando de substituição simples, que é o comando onde a gente digita um new command no preâmbulo. Então, a gente coloca os comandos no preâmbulo, não pode ser dentro do arquivo, senão pode dar problema. Então, basicamente, a gente coloca a tag new command, abre chaves. O primeiro parâmetro que a gente vai colocar seria o nome do comando que a gente está dando. Então, por exemplo, a tag nome. E depois das chaves, a gente colocaria o que seria substituído no lugar dessa tag. Então, por exemplo, se eu coloco meu nome na tag primeira e depois eu coloco a substituição dela fosse o meu nome completo, por exemplo, Ian de Balsec, na hora que eu colocar no documento a tag nome, vai aparecer meu nome por completo, sem ter a necessidade de eu escrever meu nome por extenso. Como eu falei, à primeira vista, esses comandos podem ser um pouco de perda de tempo, assim, principalmente para documentos pequenos, mas quando a gente está trabalhando com grande quantidade de informação, com nomes muito extensos, né, por exemplo, muitos nomes científicos que nós temos, assim, são nomes complicados, que a gente pode ter, às vezes, uma falha de percepção, errando a caligrafia, né, a ortografia, etc., na realidade. Então, para a gente não correr esses problemas, a gente consegue utilizar esses comandos personalizados para a gente padronizar alguma coisa, né? Eu estava passando agora, então, para o segundo tipo de comando, né, que seriam os comandos com argumentos. Basicamente, a sintaxe dela, a gente vai colocar o new command, que é para a gente criar um novo comando. A gente vai dar o nome do comando como segundo parâmetro. Então, entre chaves, a gente já vai dar o nome do nosso parâmetro. Depois, dentro de um colchetes, a gente vai colocar a quantidade de parâmetros, de números que ele vão aceitar, né, de elementos, não seriam números. Então, por exemplo, se eu colocar 2, então a gente vai ter que colocar 2 elementos para poder fazer a substituição na hora que a gente está utilizando o comando depois. Eu vou mostrar para vocês já. E por fim, a substituição, né, como que ele será substituído. Aqui já para o exemplo prático, então eu estou criando um comando, para quem voltou também aqui depois, esse texto que está em verde é basicamente o conteúdo que está no meu preâmbulo. Para não ter que ficar subindo e voltando para ficar mostrando para vocês, eu estou utilizando essa tag verbatim, que é para mostrar literalmente no documento como está sendo mostrado lá em cima. Então, tudo que está dentro desse verbatim vai aparecer no nosso documento final, sem a necessidade de ele estar lendo um comando, né? Porque, por exemplo, se a gente está utilizando barra aqui, ele vai entender já que é um comando. Mas como está dentro dessa tag, ele vai ler como se fosse um texto normal. Então, basicamente, eu criei um novo comando chamado mewSum. Eu coloquei que vão aceitar 2 argumentos, né? Seriam 2 números, nesse caso. E, basicamente, quando eu colocar esse mewSum, ele vai voltar para mim, né, no texto, a soma de... Esse hashtag 1 seria o primeiro número que a gente está colocando, e o hashtag 2 seria o segundo número que a gente vai colocar. Então, a gente pode utilizar esse hashtag e colocar quantas vezes a gente quiser para aparecer no texto, né? Nesse caso aqui, a soma de
hashtag 1 e hashtag 2 é hashtag 1 mais hashtag 2. No caso, a gente não consegue fazer essa automatização para nos dar o resultado, né? Nesse caso foi só um exemplo básico, mas a gente consegue fazer a substituição. Então, aqui, como exemplo de uso, a gente pode ver que eu coloquei o /meusan, que seria a tag que eu nomeei, e eu estou passando os dois argumentos, no caso seria 3 e 4, tudo entre chaves, né? O 3 seria o hashtag 1 e o 4 seria o hashtag 2. Quando a gente vem aqui, então, para o nosso texto, a gente pode ver o exemplo de comando com argumentos, o exemplo de uso, que seria basicamente essa parte aqui, ele vai nos voltar, ó, o meu sum, 3 e 4, vai aparecer, a soma de 3 e 4 é 3 mais 4. Então, a gente está fazendo uma padronização, mas que a gente pode alterar os elementos que tem dentro deles, para não ser uma substituição simples, né? Então, a gente consegue fazer. Quando a gente precisa utilizar várias... vou mostrar para vocês depois também tabelas, por exemplo. Então, a gente também consegue fazer essa substituição de maneira mais fácil, só utilizando uma tag, sem ter que escrever a tabela por inteiro, né? Pelo menos alguns elementos, como o cabeçalho, são mais fáceis da gente utilizar com esses comandos personalizados também. Algumas utilizações bem, entre aspas, práticas que a gente pode utilizar é a gente fazer um pouco de uma padronização para citações também, para referência, para colocar um elemento em exposição, em evidência, né, dando um pouco mais de foco para ele. Por exemplo, aqui eu criei o comando também, article title, que seria o título do artigo, né? Ele vai receber um argumento, e dentro desse argumento ele já vai colocar o que a gente colocar em negrito e itálico. Então, para a gente não ter que colocar todo esse texto, então a gente teria que colocar text before, text it, né, que seria o itálico e o negrito. A gente coloca a tag aqui, ó, o artigo, aí eu coloquei o nome da tag como article title, seria o título do artigo, e eu só passo o título dele, então, impacto da tecnologia na educação. Vendo aqui, então, na parte prática, ele já vai nos voltar o título aqui, que seria em negrito e em itálico, sem a necessidade da gente colocar essa tag grande, né? Então, até às vezes, para a gente colocar um text BF, né, para colocar em negrito para alguma coisa simples, se a gente coloca uma tag com 2 letras só, já faz essa facilitação também, né? Isso aí é bem preguiçoso, digamos assim, mas quando a gente está tendo essa repetição, ela acaba ajudando a gente bastante. Aqui, por exemplo, também, inserção de figuras. Então, a gente consegue também fazer uma coisa um pouco mais rápida, com base só em figuras. Então, aqui, como eu falei de novo, eu criei um comando, e dentro desse comando aqui, a gente vai passar alguns argumentos. O que seriam esses argumentos, basicamente? Seria o nome da figura, no caso, primeiro seria a largura, né, o width dele. Então, a gente vai colocar a largura que a gente quer que a figura tenha, né, para ficar maior ou menor. O nome dela, né, no caso, o nome que a gente tem ela dentro do nosso arquivo, né. No meu caso aqui está em imagens, eu coloquei o underline logo. E também a legenda dela, então, uma imagem de exemplo. Seria tudo baseado nessa parte aqui, que ele vai estar recebendo para a gente. Então, ó, o primeiro elemento que a gente vai ter aqui seria o width. Então, como a gente está passando 3 argumentos, o width é o primeiro. Então, a gente vai ter que colocar sempre o primeiro valor, que seria a largura. Essa segunda chave aqui seria o nome da imagem que a gente tem. Que nesse caso aqui seria o underline logo.png. Então, ele já está pegando o que seria para o nome da imagem de uma maneira sem a gente ter que escrever o texto por completo. E, por final, seria a legenda da figura, né? O caption, no caso. Seria basicamente o que aparece aqui embaixo da figura. E na hora depois aqui, né, fechando o verbatim, na hora de incluir essa figura em si, praticamente, é só a gente colocar o include figure, seria o nome do comando que eu coloquei, passar a largura, que nesse caso está 0.3, o nome da figura, que no caso é o underline logo, e a legenda que a gente quer. Então, se a gente ver aqui, se eu alterar aqui, ó, só o valor, a figura já vai aumentar aqui para a gente. Então, ela ficou maior, isso aqui eu posso, se eu quero referenciar outra imagem, eu posso só copiar e trocar essa parte aqui, depois a legenda.
Então, em vez de a gente ter que colocar todos esses comandos aqui para incluir uma nova figura, a gente pode só colocar o include figure e passar os parâmetros dele. Eu vou voltar aqui para 3 no caso. Aqui também eu coloquei um exemplo de tabela, entre aspas, consistente. Seria basicamente, a gente poderia também fazer várias tabelas, passar os argumentos delas sem a necessidade de fazer a tabela por inteiro, né? Mas nesse caso aqui eu coloquei como se fosse só o cabeçalho, né? A parte de cima da tabela, mas daí vocês podem também fazer o conteúdo completo, só seguir como se a gente estivesse fazendo uma tabela mesmo no nosso preâmbulo anteriormente, né? Na prática, seria basicamente assim, a gente cria um novo comando, então aqui está my table header, seria o cabeçalho da minha tabela. Nesse caso, o cabeçalho vai ter 3 argumentos só, né? Vão ser 3 colunas, no caso. Então, eu estou passando o valor de 3. Mas, por exemplo, se a gente quer fazer a tabela por inteira, a gente pode aumentar essa quantidade de argumentos. Então, se eu colocar 6, então a gente poderia fazer com 6 argumentos. Aí você fica a sua escolha. Se você quer fazer 2 colunas e 3 linhas, ou 3 linhas, ou 3 colunas e 2 linhas. Fica a seu critério. Nesse caso, eu fiz só o cabeçalho aqui para mostrar para vocês. Então, passando 3 argumentos. O primeiro argumento seria o valor aqui, que seria coluna 1. O segundo, coluna 2. E o terceiro, coluna 3. O H-line aqui, que a gente já coloca no nosso preâmbulo, né, quando a gente está definindo o comando, são essas separações que a gente tem aqui da coluna, para fazer como se fosse o cabeçalho mesmo, a parte de cima. Então, a gente consegue fazer essa edição da tabela também diretamente no nosso nosso comando, sem a necessidade da gente estar fazendo a tabela toda novamente. Então, se a gente tem várias tabelas que a gente vai ter que fazer, que a gente sabe que tem a mesma quantidade de elementos, se a gente cria um comando, a gente não precisa ficar copiando e colando a tabela. É só colocar o comando e os argumentos. Então, aqui, só para a gente ver, na prática, eu criei a tabela aqui de novo, como eu só fiz o cabeçalho, então eu tive que criar a tabela. E aqui a gente está, o myTabHeader seria basicamente o cabeçalho que a gente tem. Mas, por exemplo, a gente pega aqui, então, a gente pode fazer, acho que 6 argumentos aqui, por exemplo. A gente cria aqui um hashtag, se eu colocar mais um aqui, 4, hashtag 5 e 6. Vamos um barra aqui, que é para quebrar a linha. Vou colocar aqui, deixa eu ver, dado 7. Deixa eu copiar aqui de novo. 8, 9. Vou fazer o teste aqui com vocês, vamos ver se vai funcionar. Nesse caso eu não formatei direito, porque eu precisava ter upado linha, mas como dá para ver, a gente consegue fazer essa inserção de maneira sem a gente ter a necessidade de fazer a tabela. Então, se eu tirasse aqui, por exemplo, a gente conseguiria. Porque aqui eu acho que está desse jeito, então... Só ver. Depois eu volto aqui e mostro para vocês como melhor aqui. Mas, enfim. Acho que uma das partes mais úteis para a gente estar fazendo isso daqui seria a parte de revisão para conteúdos que a gente fez dentro de um artigo, por exemplo. Então, assim, a gente pode criar um novo comando, que seria basicamente o review comment, colocar o número de argumentos, que seria um só. A gente pode fazer a modificação da cor dele, então, text color red, e depois ainda colocar um text before, que seria, no caso, um negrito, e um comentário para ficar mais visual para a gente. Depois desse, a gente colocar o que seria o comentário que a gente está passando. Então, por exemplo, aqui, ó, review comment, coloco aqui só, este parágrafo precisa ser revisado, ele vai aparecer em vermelho, bem destacado para a gente, este parágrafo precisa ser revisado. De uma maneira bem mais fácil. Aqui, por exemplo, também a gente está utilizando uma tag chamada termo, né, que seria basicamente um comando, que vai receber também 2 argumentos. Nele a gente está passando para utilizar tags, né, então a gente consegue padronizar de uma maneira mais fácil também, sem a necessidade de estar escrevendo por todo. Nesse caso aqui, a gente tem o inteligência artificial, que seria a primeira parte, ele vai estar passando aqui em itálico,
E o IA, ele vai estar passando aqui em negrito, né? De uma maneira mais simples, tá? Também tudo aqui dentro do nosso preâmbulo está tudo definido. Basicamente, os comandos personalizados, eles são teoricamente simples, mas você consegue utilizar ele para tarefas bem complexas, né? Principalmente para automatização, como eu falei anteriormente. Vou mostrar aqui rapidinho para vocês. Meu orientador de pesquisa, ele utiliza muito esses comandos personalizados para fazer revisão de artigos. Então, por exemplo, aqui a gente tem um artigo que eu tenho, e para fazer as revisões, quando a gente precisava fazer alguma alteração, a gente utilizava o comando personalizado como /changes. Então, se eu mudar aqui, como está black, nesse caso, se eu colocar red, recompilar, vai ter muita parte aqui que vai estar em vermelha, porque foram lugares que eu precisei fazer alguma alteração, que eu alterei. Então, para o meu orientador não precisar ler todo o texto novamente, ele vai direto nas partes em vermelho, que são as partes que eu fiz a alteração. Então, é uma maneira de fazer uma facilitação muito grande para na nossa vida, facilitar em revisões, enfim, no que você conseguir imaginar, você consegue utilizar os comandos personalizados. É uma maneira que a gente utilizou aqui muito simples para fazer essa revisão, sem ter a necessidade de ter que ler o texto todo novamente, para não perder nada. E no final, depois que eles aprovaram, eles só colocaram aqui um black. Quando eu recompilar, vai já atualizar tudo para a cor original, sem a necessidade de eu ter que, em cada parte do texto, tirar a parte do change color, só com um comando personalizado, eu coloquei isso. E nesse caso, no texto, né, para não falar que é só mudar um comando, a única coisa que eu faço é, nas partes onde eu mudei, eu coloquei um /change, então, aqui, ó, por exemplo, aqui, /changes, e dentro do /changes eu coloco o texto que eu alterei. Aí na hora é só você modificar a cor. Eu acho que da parte de comandos personalizados é mais isso.